Fala pessoal, mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre competência absoluta e competência relativa. Mas antes, deixa eu te pedir um grande favor. Não esquece o seu like, é muito importante para o canal. Inscreva-se, toda semana um vídeo novo, é muito importante para nós. Bom pessoal, no vídeo anterior eu falei um pouco sobre jurisdição, você lembra? Se você quiser conferir, eu vou deixar o link aqui, confere lá. Bom, só recapitulando, eu falei no vídeo que a Constituição delegou ao Poder Judiciário a função jurisdicional. Essa função é exercida através de um agente público, que é o juiz. É o juiz que vai dizer o direito, no caso concreto. Bom, o juiz é investido na função jurisdicional após aprovação em concurso público ou nos casos de nomeação do presidente da República, como os ministros do STF. Mas será que os ministros do STF podem julgar qualquer tipo de ação? Uma ação de divórcio, por exemplo. A resposta é claro que não, né? A Constituição limitou a competência do STF. Dá uma olhadinha lá no artigo 102 da Constituição. Um exemplo é a ação direta de inconstitucionalidade. É por isso que o conceito de competência é a limitação do exercício legítimo da jurisdição. Deixa eu dar um exemplo para você entender melhor. Imagina que Pedro é aprovado em concurso público para o cargo de juiz e é devidamente empossado, começando a exercer a sua função jurisdicional na comarca de Recife. Embora Pedro seja juiz, a função jurisdicional de Pedro está limitada à comarca de Recife. Pedro não pode, por exemplo, exercer a sua função jurisdicional na comarca de Salvador. Agora vamos falar um pouco da diferença entre competência absoluta e competência relativa. As regras da competência absoluta são de ordem pública. O interesse público prevalece. Na competência relativa, prevalece a vontade das partes. Vou te dar um exemplo. Imagina que você foi demitido da empresa sem receber qualquer indenização. Então você contrata um advogado que vai cobrar o FGTS, as férias e o 13º salário. Só que esse advogado entra com ação na Justiça Estadual. Como desgraça pouca é bobagem, além de demitido, você está se divorciando. No exemplo, você mora na comarca de Recife, mas sua esposa ou sua ex-esposa foi embora com seus filhos para a comarca de Salvador. Nesse processo você vai discutir a guarda dos filhos e os alimentos. Só que seu mesmo advogado entra com ação na Justiça Estadual em Recife.
Bom, no primeiro caso, estamos diante de uma incompetência absoluta. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que nesses casos a competência é da Justiça do Trabalho e não da Justiça Estadual. É o que diz lá o artigo 114 da CF. Então, nesse caso, o processo será enviado para a Justiça do Trabalho obrigatoriamente. É o que diz essa regrinha lá do CPC. Dá uma conferida. No segundo exemplo, estamos diante de uma incompetência relativa. Por quê? Porque nesses casos, o artigo 53 do CPC diz que a competência é do local de domicílio do guardião dos filhos, no caso, Salvador. Mas pode ser que, mesmo sendo competência de Salvador, o processo fique em Recife. Eu vou te explicar. Como é competência relativa, prevalece a vontade das partes. Então vamos dizer que a sua esposa alegue a incompetência de Recife porque ela mora em Salvador. Então o processo será remetido para lá. Só que se ela não alegar, seja qual for o motivo, o processo ficará em Recife. E quem pode alegar a incompetência? Nos casos de competência absoluta, todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz, que na verdade tem o dever. Nos casos de competência relativa, o legitimado é o réu. O juiz não pode alegar incompetência relativa, como regra. Só que existem duas exceções, não esqueça. Nos casos dos juizados especiais, dá uma olhadinha lá na Lei 9.099/95. E nos casos do contrato com cláusula abusiva de foro. Dá uma olhadinha nessa regra que eu vou deixar aqui. E o momento de alegar? Alguém sabe? Nos casos de competência absoluta, a qualquer momento. Mas cuidado. Nos recursos RE e RESP, você não pode alegar incompetência absoluta originalmente. Na competência relativa, o momento de alegar é a contestação, sob pena de preclusão. Dá uma olhadinha lá no artigo 340. RE, RESP, você sabe o que é? E preclusão? Se você sabe ou não sabe, deixa seu comentário. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Não esqueça o seu like. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Vou deixar lá um resumo para você, tá certo? Muito obrigado!